Você chegou até aqui, e não foi por acaso. Pode até parecer que tudo isso é apenas um vídeo como qualquer outro, mas no fundo, algo mais profundo te trouxe. Talvez uma inquietação no peito, talvez um silêncio que grita por dentro. Não importa como você define, importa que você sentiu. E esse sentir é o sinal. Um chamado do céu respondido neste exato instante. Hoje, São Miguel Arcanjo se coloca diante de você. Não como um símbolo antigo, não como uma imagem distante, mas como presença real. Um guerreiro de luz enviado pelo Altíssimo, que não foge das batalhas da alma. Ele chega com armadura flamejante, olhos que tudo veem e uma espada que corta o invisível. Ele vem porque há um território em disputa, o seu interior. E essa guerra não será vencida na força humana. Ela precisa da intervenção do céu. Talvez você já tenha tentado se libertar. Talvez já tenha feito promessas sinceras, planos detalhados, juramentos em lágrimas. Talvez você já tenha apagado tudo, recomeçado do zero, dito para si mesmo: dessa vez vai. Mas não foi. O ciclo recomeçou. A prisão voltou. E com ela, a sensação de impotência. É difícil explicar o que se sente quando se está amarrado por algo que ninguém vê. Quando se está exausto, mesmo sem ter corrido. Quando o que te consome não é visível aos olhos dos outros. Às vezes, o vício não tem forma de substância. Tem forma de hábito, de pensamento repetido, de sentimento que prende, de memória que não solta. Ele se disfarça de conforto, de escape, de anestesia. Mas o preço é silenciosamente alto. Paz roubada, autoestima corroída, relacionamentos feridos. E então, você se vê acorrentado por dentro. Não importa quão livre pareça por fora, por dentro, algo te domina. Pensamentos que te empurram, impulsos que não pedem permissão, desejos que atropelam sua vontade. E quando você tenta reagir, já se sente vencido antes mesmo de tentar. É nesse lugar que São Miguel desce. Ele não recua diante da dor humana. Ele atravessa os territórios escuros da alma. Ele pisa onde nem você teve coragem de voltar. Ele invade o caos e não se intimida com os escombros. Porque Miguel não vem para julgar. Ele vem para resgatar. E o resgate começa agora. Enquanto você escuta, algo começa a ser reposicionado no mundo espiritual. Correntes invisíveis começam a ranger. Mentiras antigas perdem espaço. Aquelas vozes internas que te disseram que você nunca mudaria, que você não é digno, que você já errou demais, começam a se calar. Porque existe uma autoridade maior entrando em cena. Miguel não precisa de palco. Ele precisa apenas de permissão. E se você abriu o coração, ainda que machucado, ainda que hesitante, isso já foi suficiente para o céu se mover. Talvez você tenha ouvido durante a vida que a culpa era sua, que bastava força de vontade. Que tudo era uma questão de escolha. Mas São Miguel vê mais fundo. Ele vê a raiz. Ele vê a ferida que você nem sabia que tinha. Ele vê o grito sufocado da infância, o abandono que se disfarçou de independência, a dor engolida tantas vezes que virou padrão. Ele não aponta o dedo. Ele estende a mão. Essa oração é um portal. Não uma mágica instantânea, mas um ponto de virada. É como abrir uma janela num quarto que ficou escuro por tempo demais. Ainda há poeira no ar, ainda há móveis fora do lugar. Mas a luz entrou. E onde há luz, as trevas não permanecem por muito tempo. São Miguel, defensor das almas, guerreiro do reino de Deus, neste momento sagrado, desce com teu exército de justiça sobre esta vida que clama. Não como alguém fraco, mas como alguém cansado de lutar sozinho. Ergue tua espada sobre essa mente oprimida, sobre esse corpo cansado, sobre esse espírito que precisa respirar. Invade, Miguel, os espaços onde a culpa se instalou. Sopra a tua verdade sobre as mentiras antigas. Interrompe os ciclos que se repetem como maldições disfarçadas. Restaura, arcanjo, o que parecia irrecuperável. Corta os fios invisíveis que ainda ligam esta alma ao passado de escravidão.
Rompe os pactos silenciosos com a dor. Apaga as marcas das escolhas erradas. E mais do que isso, devolve a identidade. Porque quem se perde em vícios, se perde de si. Miguel, que tua presença seja agora como vento forte sobre o deserto. Que tuas asas tragam frescor à alma cansada. Que teu escudo seja abrigo nos dias de recaída. Que tua luz seja farol nas noites sem direção. Essa vida não será mais comandada pelo medo. Não será mais dominada pela compulsão. Não será mais definida por rótulos. Hoje, algo novo começa. Não porque a oração tem palavras bonitas, mas porque houve entrega, porque houve humildade, porque o céu se inclina quando alguém reconhece que precisa de ajuda. E o céu está inclinado agora. São Miguel está com a espada erguida, não para ferir, mas para abrir caminho, para separar o antigo do novo, para libertar o que ainda estava preso. Respire outra vez. Sinta o peso diminuindo, sinta a presença que envolve. Sinta a certeza silenciosa de que, dessa vez, algo é diferente. Porque é mesmo. Você não está mais sozinho. Você foi assistido. E o que começou aqui vai continuar se desenrolando, passo a passo. Não precisa entender tudo agora. Basta seguir com coragem, com fé, com persistência. Porque a libertação é uma estrada. E São Miguel caminha ao seu lado. Hoje, o que te dominava começa a perder o controle. E o que te define agora é a promessa de liberdade. Você já reparou como certas correntes se formam sem que a gente perceba? Elas não fazem barulho, não batem à porta, não se anunciam. Elas se constroem lentamente como raízes invisíveis, alimentadas por hábitos que pareciam inofensivos, por desculpas que pareciam justificáveis, por silêncios que pareciam proteção. No início, tudo parece sob controle. Um alívio aqui, uma fuga ali, uma concessão a mais. E de repente o que era escolha vira prisão. O corpo se antecipa, a mente perde o comando, a alma se cala. E o pior, quem observa de fora não compreende. Rapidamente surgem julgamentos, conselhos vazios, rótulos impiedosos. Mas São Miguel não julga. Ele discerne. Ele enxerga onde ninguém ousa olhar. Ele desce às profundezas da alma ferida e vê ali o ponto exato onde o vício começou a se alimentar da dor. E é por isso que ele vem. Ele não assiste de longe, como quem contempla o sofrimento alheio. Ele vem para intervir. Ele vem para tocar o que ninguém tocou, para remover o que o tempo não curou, para iluminar as regiões sombrias do ser que você mesmo aprendeu a ignorar. Miguel não precisa de fórmulas nem de palavras complicadas. Ele se move com a força da verdade. E quando ele pisa, o chão muda. Quando ele fala, o que era mentira se desfaz. Quando ele se manifesta, até os grilhões mais antigos começam a enferrujar. Talvez você tenha aprendido a carregar esse peso. Talvez já tenha feito as pazes com o ciclo de promessas quebradas e recomeços dolorosos. Mas só porque você se acostumou, não significa que nasceu para isso. Existe algo aí dentro, escondido, que ainda sabe sonhar. Ainda acredita que liberdade é possível. Ainda quer recomeçar, mesmo sem saber como. E é por essa parte esquecida que Miguel luta agora. Ele não luta apenas contra o vício visível. Ele combate o abandono que te ensinou a calar, a culpa que se acumulou em silêncio, os traumas que você disfarçou de força. Ele vem para libertar a parte de você que ainda grita, mesmo abafada por dentro. Essa oração não é sobre sensações. É sobre libertação real, ainda que invisível aos olhos. Há grilhões sendo desfeitos agora, mesmo que você ainda não perceba. Há portas se abrindo onde antes só havia muros. Há pactos com o passado sendo rompidos, e não por mérito humano, mas por intervenção divina. Não se trata mais de tentar com suas próprias forças. Hoje é dia de descanso espiritual, de entregar o controle, de permitir que o céu te alcance. São Miguel vai à frente. Ele entra nos porões da alma onde a vergonha fez morada.
Ele quebra os cadeados que te impediam de avançar. Ele desfaz as armadilhas ocultas. Ele ilumina o caminho que você já não enxergava mais. Vício não é apenas ação repetida. É uma linguagem da dor, um esconderijo de sentimentos não resolvidos, um pedido de socorro camuflado. É por isso que ele insiste, mesmo depois de tentativas sinceras de mudar. Porque a ferida segue aberta, mesmo com curativos temporários. Mas agora, essa ferida está sendo tocada pela luz. Miguel, guerreiro da fidelidade divina, entra agora neste coração ferido. Caminha por entre as lembranças escondidas. Dissolve as paredes que o medo construiu. Alcança o centro do ser, onde as marcas são mais profundas. E ali, onde ninguém teve coragem de entrar, planta cura, verdade e nova identidade. Rompe as correntes invisíveis, não apenas das substâncias, mas dos padrões que se repetem. Corta os vínculos com tudo o que aprisiona, sejam atitudes, palavras, desejos ou ideias. Liberta das prisões que o mundo não entende, mas que o céu conhece. São Miguel toca também as máscaras, aquelas que o orgulho obrigou a vestir. Aquelas que escondem a dor por trás de sorrisos forçados. Rasga as vestes do disfarce e revela a alma como ela é, cansada, mas pronta para ser restaurada. E se neste momento houver lágrimas nos olhos de quem ora, mostra que elas não são sinal de fraqueza. São expressão de rendição. São ponte entre a dor e a cura. Mostra que justamente agora, quando parece que tudo desabou, algo novo está nascendo. Não por esforço, não por merecimento, mas por graça. Que toda força contrária, toda voz do passado que dizia, você não vai conseguir, seja silenciada agora. Que toda seta lançada à mente seja interceptada. Que toda mentira que se tornou verdade interior seja arrancada pela raiz. Tu que venceste o dragão com a autoridade que vem do alto, vence hoje os monstros internos de quem te invoca com fé. Tu que foste escolhido como príncipe da justiça divina, revela tua presença nesta vida que clama. E que agora, nesse instante, um novo respirar aconteça. Não um suspiro de alívio passageiro, mas uma respiração renovada, uma percepção diferente, um entendimento interior de que o ciclo foi interrompido, de que o céu desceu à terra, de que a transformação começou. Continue. Não interrompa. Cada palavra dessa oração está destrancando camadas antigas. Cada frase é um raio de luz num território antes coberto pela sombra. E quando você menos esperar, perceberá que a mudança já começou. Não por força humana, mas porque você permitiu que Deus lutasse por você. São Miguel está à frente, e quando ele entra, nada permanece como antes. Chega um momento em que o silêncio já não protege, apenas pesa. Não é mais escudo, é prisão. E você sente isso. Quando segura o choro para não preocupar ninguém, quando engole a culpa para não parecer fraco, quando responde, tá tudo bem, mesmo estando em pedaços. Esse silêncio virou hábito, mas não cura, ele sufoca. E hoje São Miguel vem te lembrar. Esconder a dor não te torna mais forte, só mais distante de si mesmo. Você não nasceu para se esconder. Não foi criado para caminhar com a cabeça baixa, carregando culpas que se tornaram muros. O erro não te define. O vício não é a sua identidade. O rótulo que colocaram em você, ou que você mesmo aceitou por tanto tempo, não é a última palavra. E São Miguel vê isso. Ele não enxerga o comportamento de fora. Ele contempla o grito abafado que vem de dentro. A espada que ele carrega não fere. Ela liberta, não sangra. Ela separa a verdade das mentiras que você acreditou. Hoje, essa espada não é uma ameaça. É um instrumento de cura. Miguel se posiciona diante da sua vida não como juiz, mas como intercessor. Ele não veio cobrar explicações, mas arrancar correntes. Você sabe do que estamos falando. Aquilo que parecia uma escolha virou prisão. Aquilo que prometia consolo te entregou vazio. O que você jurou que seria só uma vez,
já tomou conta dos seus dias. E isso cansa, não só o corpo, cansa a alma, porque cada recaída pesa mais que a anterior, e cada tentativa frustrada de mudança parece enterrar a esperança mais fundo. Mas há uma verdade que o inimigo tenta esconder. Você ainda pode sair disso. O mal não precisa te derrubar com escândalos. Ele prefere a queda gradual, o desgaste lento, a perda de brilho nos olhos. Ele age pelas beiradas até que você não se reconheça mais. Mas hoje, essa erosão silenciosa é interrompida, porque o céu não ficou indiferente. Deus enviou Miguel, o arcanjo que luta por aqueles que já não conseguem levantar os próprios braços. Miguel entra não apenas nos lugares visíveis, ele entra naqueles espaços internos que você bloqueou por proteção, onde o vício fez morada, onde os hábitos se tornaram refúgio, onde os pensamentos viraram cárcere. Ele entra com firmeza, mas também com misericórdia, e onde ele pisa, tudo muda. Hoje Miguel não espera explicações. Ele vem com autoridade para dissolver pactos feitos no escuro. Pactos com a mentira, com a vergonha, com a repetição. Ele desfaz o ciclo. E se sua mente ainda tenta resistir, dizendo, você não tem jeito, isso é quem você é. Ele silencia essas vozes. Porque elas mentem, sempre mentiram. Elas disfarçam vício de prazer, engano de escolha. E o que parecia liberdade era só uma cela aberta com um cadeado invisível. O tempo de rastejar acabou. Mesmo que você ainda se sinta frágil, hoje é dia de levantar. Cada passo fora do ciclo é um ato de guerra espiritual. Cada pequena decisão de tentar novamente é um rugido no mundo invisível. O céu está te observando e está de pé por você. São Miguel, cobre essa mente com tua proteção. Fecha as janelas por onde os pensamentos distorcidos entram. Apaga os registros que se repetem como uma fita velha, mostrando quedas passadas, erros antigos. Rompe a cadeia de memórias que alimenta o vício. Transforma a abstinência em oportunidade de renascimento. Toca também o ambiente. Entra nos espaços físicos onde esse ciclo se repetia. Transforma o quarto em lugar de paz, o celular em instrumento de propósito, a noite em terreno de descanso e não de tentação. Que tudo aquilo que servia como ponte para o vício seja agora revestido de luz. Que cada objeto carregado de culpa seja purificado pela tua presença. Miguel, muda também as palavras. Porque há vício nas falas, aquelas que ferem, aquelas que se escondem, aquelas que se repetem com medo de revelar a dor. Cura a voz de quem fala mal de si mesmo. Desconstrói os discursos que sustentam o auto-engano e ensina uma nova linguagem, a linguagem da esperança, da coragem, da fé. E se quem escuta essa oração está se sentindo indigno, Miguel, mostra que não é a perfeição que atrai tua presença, é a entrega, é o não aguento mais, é o me ajuda a mudar. É esse pedido silencioso que sobe ao céu como um clamor verdadeiro, e é por isso que você veio. Não por merecimento humano, mas por misericórdia divina. Onde tua espada toca, Miguel, não há vício que resista. Onde tua luz entra, não há culpa que permaneça. Onde teu nome é invocado com fé, o inferno perde território. Sela essa oração com tua autoridade, Miguel. Que ela seja mais do que palavras, que seja um marco. Que a partir de agora, mesmo que existam recaídas, elas não sejam mais ruína, sejam aprendizado. Que mesmo que a luta continue, não haja mais solidão. Que mesmo que a dor apareça, haja consolo verdadeiro. Porque libertação não é espetáculo, é processo. E você, Arcanjo Miguel, é o companheiro designado para cada etapa. Caminha com essa alma desde o não quero mais viver assim, até o eu venci. Faz do lugar da vergonha um altar de cura. Faz do fracasso uma semente de restauração. Faz do hoje o começo de um novo tempo. E se por acaso vierem dias nublados outra vez, Miguel,
Que tua presença seja a lembrança de que a luz nunca foi embora. Ela apenas está preparando o próximo amanhecer. Se você chegou até este ponto, saiba, algo já se moveu dentro e ao redor de você. Talvez os seus olhos ainda não percebam sinais visíveis. Talvez nada pareça ter mudado por fora. Mas o mundo invisível responde à fé silenciosa de quem permanece até o fim. E permanecer mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, é uma das formas mais poderosas de oração. Isso Miguel viu. Isso o céu reconhece. Não foi apenas um vídeo, foi um encontro, foi uma entrega, foi um chamado respondido. E agora, nesse instante final, chegou a hora de selar tudo o que foi vivido com profundidade e reverência. Feche os olhos por um momento, se puder. Respire fundo, não como quem termina, mas como quem consagra. Há um silêncio que não é vazio, é presença. É o lugar onde o céu toca a terra. São Miguel, guerreiro do Altíssimo, agora que esta oração chega ao fim, eu não quero apenas agradecer, eu quero consagrar. Quero entregar com verdade cada área que foi alcançada pela tua espada. Cada ferida que começou a cicatrizar, cada corrente que se rompeu, cada pensamento que começou a ser refeito. Recebe, Miguel, a parte de mim que ainda está em pedaços, a parte que tenta, mas ainda cai. A parte que deseja se libertar, mas carrega marcas de antigas prisões. Reconstrói a alma que foi esmagada pela repetição. Reorganiza o que foi despedaçado pela culpa. Reensina o coração a confiar, a respirar, a sonhar. Ergue tua espada não contra mim, mas contra tudo o que ainda tenta me roubar da paz. Corta com precisão cirúrgica todo o laço invisível que ainda me liga ao passado de escravidão. Cancela com tua autoridade toda palavra maldita, toda sentença proferida sobre minha identidade. Que o eco do inferno perca força ao som da tua voz, Miguel. Consagro a ti minha mente, que ela seja limpa de todo o resíduo do vício. Que os pensamentos se alinhem com a verdade de quem eu sou e não com os erros que cometi. Que eu aprenda a pensar como alguém que foi salvo, liberto, restaurado. Miguel, sela minha consciência com a clareza espiritual de quem já saiu do cativeiro. Não permita que eu volte à cela de onde fui tirado. Consagro também meu corpo, que ele não deseje mais o que destrói. Que os impulsos sejam domados, que os sentidos sejam santificados, que o que antes era instrumento de repetição se torne agora canal de vida. Miguel, purifica cada sensação, cada gatilho, cada memória física que alimentava a dor. Faz meu corpo lembrar da leveza da liberdade. Entrega-te também, Miguel, os meus caminhos. Que meus pés não me levem de volta às armadilhas. Que meus olhos enxerguem as ciladas com antecedência. Que minha voz não pronuncie o que alimenta o mal. Que minhas mãos construam e não mais destruam. Que meus passos revelem uma nova história. Que toda escolha seja guiada por tua presença firme e vigilante. E quando vierem os dias difíceis, porque eles vêm, Miguel, que essa oração não seja esquecida. Que ela fique gravada na alma como um lembrete de que a libertação aconteceu. Que ela sirva como âncora quando os ventos forem fortes. Como abrigo quando a tentação bater à porta. Como espada quando a mente vacilar. Miguel, guarda esse novo ciclo. Sela esse novo tempo. Que o que foi expulso não encontre caminho de volta. Que o que foi quebrado não seja reconstruído. Que o que foi desfeito continue em ruínas. Levanta, arcanjo, um escudo ao meu redor, mas também por dentro. Protege minha identidade, minha essência, meu propósito. E se um dia eu esquecer quem sou, relembra. Se eu tropeçar, levanta. Se eu me calar, ora por mim. Se eu recuar, me empurra para frente. Caminha comigo não apenas nas vitórias, mas nas fraquezas também. Porque libertação não é apenas o dia que tudo mudou. É o processo que se estende até que tudo floresça. Miguel, consagro a ti os meus relacionamentos. Que nenhum laço seja usado contra mim.
Que nenhuma amizade seja brecha, que nenhuma influência me desvie do caminho. Protege minha casa, meus pensamentos antes de dormir, meu silêncio, meus momentos de solidão, que tudo seja território selado pela tua luz. Que a partir de hoje a minha boca proclame vida, que os meus olhos enxerguem oportunidades de recomeço, que os meus ouvidos filtrem o que alimenta a alma, que eu me lembre, todos os dias, de que não estou mais só, que mesmo nos desertos, tua presença caminha comigo, que mesmo sem sinais imediatos, a fé continue sendo suficiente. Eu me rendo, Miguel, não ao medo, não à culpa, mas à graça, ao cuidado de Deus, ao propósito maior que está sendo construído. Eu renuncio, com o poder que me é dado pela fé, a toda raiz de destruição que ainda tenta sobreviver em mim. Eu declaro com sinceridade que o que começou hoje não será interrompido. Levanta tua espada, arcanjo, e fecha a porta que me conectava ao passado. Deixa apenas uma janela aberta, a da esperança, e que através dela entre a luz que me guiará daqui em diante. E se essa oração tocou o mais profundo do meu ser, que ela não se perca no tempo, que ela se torne testemunho. Que ao olhar para trás, eu reconheça este momento como o marco, o ponto de virada, o início do novo. São Miguel, príncipe dos exércitos celestiais, permanece comigo, todos os dias, em cada respiração, em cada batalha, em cada recomeço, não apenas como guardião, mas como amigo do céu, como ponte entre minha fraqueza e a força de Deus. Que tudo o que foi dito aqui esteja agora selado, que o céu tenha registrado, que o inimigo tenha escutado, que a libertação tenha sido completa. Que a vitória já seja celebrada, porque a prisão se rompeu e a liberdade começou a ser vivida a partir de agora.